Cumprimento a todos os meus colegas, em nome do senador Requião, um dos maiores senadores dessa casa e do Brasil. É bom revê-lo, recuperado da sua saúde. E dizer, senhor presidente, que já tem mais ou menos uma semana e meia que eu gostaria de ter vindo à tribuna, mas infelizmente não tivemos sessão plenária para que eu pudesse me pronunciar. E hoje, graças a Deus, nós tivemos esse período, porque estou bastante ansiosa, angustiada, de certa forma, e até mesmo triste, pelo motivo que me traz a esta tribuna, e tenho certeza que é motivo de tristeza para muitos colegas aqui, amigos, conhecedores da personalidade, do caráter do senador Assir Gurgás, do estado de Rondônia. Senador da República, que ainda tem mais 4 anos de mandato pela frente, era candidato a governador em primeiríssimo lugar nas pesquisas em Rondônia, e houve com ele um episódio bastante trágico e surpreendente. Rapidamente gostaria de contar aos colegas o que ocorreu com Assir em 2004. A sua empresa, os seus familiares, seu pai, seus irmãos, possuem uma empresa de ônibus que transitam entre estados, especialmente entre Roraima, Mato Grosso, Roraima, Acre, Roraima, Amazonas. E em 2004, a sua família solicitou o seu aval para que tirasse um financiamento para a compra de ônibus para o seu transporte de passageiros. E Assir Gurgás, apenas como avalista, assinou essa operação de 19 milhões de reais. E depois, apenas para que as pessoas não imaginem que Assir nesse tempo era senador, ele não era senador da República, ele era apenas um empresário e, na verdade, ele só se candidatou 5 anos depois ao Senado Federal, pela primeira vez, eleito pelo estado de Rondônia, e nunca nesses 5 anos ocupou nenhum cargo público. Antes que alguém imagine que o dinheiro dos ônibus era para financiar a campanha eleitoral. Então, pelo amor de Deus, não existiu a menor possibilidade disso acontecer. Eles compraram com esses 19 milhões de reais, senhor presidente, 94 ônibus novos e compraram 7 ônibus usados. O Banco da Amazônia, quando fez a vistoria na empresa, identificou que tinha 7 ônibus usados. Isso em 2008. O que a empresa fez? Não é o senador Assir Gurgás. A empresa, com seus diretores, restabeleceram o contrato, compraram imediatamente esses ônibus. Esses 7 ônibus novos substituíram e ficaram quites no contrato. Eu tenho aqui todas as certidões do Banco da Amazônia e de toda a auditoria do banco, não agora de última hora, porque ele é senador da República, mas em 2008, o gerente executivo de auditoria interna do Banco da Amazônia já deu a ele a quitação, a ele não, a empresa, que nem em nome dele está. A empresa apresentou ao banco novos veículos para substituir aqueles usados, regularizando a situação do projeto, conforme comprovação feita por nossos técnicos. Atualmente, a operação encontra-se em situação regular, tanto quanto a aplicação do crédito, como no pagamento mensal dos encargos. Isso é da auditoria interna do Banco da Amazônia, de 3 de novembro de 2008. E ainda, além deste documento, nós ainda temos um outro documento de 2016, dizendo e atestando pela gerente executiva de segurança corporativa interna do Banco da Amazônia que a referida cédula de crédito foi liquidada na data de 2016. Dos 19 milhões, eles pagaram mais de 30 milhões, contando os juros e correções. E o que era devido. Não estamos aqui reclamando do que foi pago. Estamos apenas alertando da injustiça de que ele sofreu. Ah, mas todo mundo foi preso junto com ele. Não, nenhum dos diretores da empresa
que tomaram os recursos, nenhum dos diretores do Branco que concordaram com a operação e nenhum outro avalista foi condenado. Apenas o senador Assis, porque já é senador da República, foi condenado em regime fechado e ainda ganhou, parece que dever de ofício e maldade, a pena máxima. Porque se ele tivesse como réu primário recebido a pena inicial, já tinha sido prescrito, porque o empréstimo é de 2004 e já tinha sido prescrito. Sabedouros disso, só porque é um senador da República, lhe deram essa penalidade para castigar, mais uma vez, são atitudes que nós estamos vendo na Justiça em rotina e com muita frequência, o castigo ao mandato parlamentar. Pois eu venho a essa tribuna, Estado do Tocantins, o meu estado, a todos os brasileiros e ao estado de Rondônia em especial, que tem orgulho do senador Assir. Ele nunca praticou um ato desonroso nessa casa, nunca agrediu nenhum dos seus colegas, é tido nessa casa como uma das pessoas referências em termos de caráter e de princípio, e subo a essa tribuna quantas vezes necessária for para defendê-lo. Não tem obrigação com a porcaria, não tem obrigação com a ladruagem, não tem obrigação com a corrupção, mesmo praticada por um querido amigo. Mas o senador Assis, além de ser um querido amigo, é um querido amigo honesto e honrado. E nós não podemos aceitar silenciosos essa pena que ele recebeu. Por quê? Não só porque é senador, não, mas porque ele foi preso em regime fechado, trazido de Curitiba para Papuda, em Brasília, em regime fechado, sem ter publicação dos acordos. Como é que você pode prender alguém e impor a ele uma pena se o acordo não foi publicado? Porque o acordo publicado, ele ainda tinha o direito de entrar com mais uma ação e suspender a prisão e pedir a votação em plenário. Porque essa decisão foi monocrática. Não tenho nada e nem quero saber de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Ele é ministro do Supremo para lá e eu sou senadora para cá. Então não me interessa de onde venham as injustiças. Pode vir do Papa, com todo respeito. Se eu acreditar na causa, se eu achar, estudar a matéria e entender que essa pessoa merece a minha defesa, não tenho medo de nada, senhor presidente. Só tenho medo de Deus lá em cima e da minha consciência se eu ficar calada e omissa. Então, apenas, senador Humberto, vou sim te passar as palavras. Esse processo tem 15 anos contra o Assis, quando não era senador, que iniciou tudo, e apenas 2 semanas antes da eleição, acharam forma de condená-lo a regime fechado na Papuda. Ele, em primeiro lugar, lógico, despencou nas pesquisas e ainda foi imputado a ele a inelegibilidade num tempo recorde entre Supremo e TCE, tornando ele inelegível. Isso é o de menos. Assis é uma pessoa acima de qualquer alegria e força pelo poder. Ele é um homem íntegro, um pai de família do melhor gabarito, e ainda estão dizendo que ele desviou 1,5 milhão. Os advogados não conseguem saber de onde foi esse 1,5 milhão. Não foi o banco, senador Humberto, que entrou contra o Assis, não. Quem entrou foi o Ministério Público. O banco deu como tudo pago, a tempo e a hora, todas as certidões. E o Ministério Público que entrou com essa ação, quer dizer, o banco que deveria ter sido ferido, que deveria ter a obrigação de entrar contra essa situação, não fez. De 94 ônibus, apenas pediu que trocasse os 7 ônibus que eram usados. Numa operação isso pode acontecer e eles imediatamente corrigiram essa situação. Então eu gostaria de suplicar, em nome de um amigo, de um senador honrado, de uma família que está se sentindo destruída moralmente, uma família respeitada não só em Rondônia, mas no estado do Paraná. Procure saber quem é essa família. E eu peço ao Supremo Tribunal Federal, que nunca nos falhou, que nunca tem falhado conosco, que possa fazer essa revisão por esse caso, revisar essa pena monstruosa por um réu primário de boa índole e boa condução, um avalista de uma operação com pena máxima, está aqui fazendo falta a Rondônia, fazendo falta a esse plenário, e eu quero dizer que ele voltando aqui, eu quero continuar sendo a sua amiga, liderada por ele, porque também faço parte do PDT. Conceda uma parte a Humberto Costa, por favor.
Depois, o senador Requião. Senadora Cátia Abreu, eu quero me manifestar porque recebi da parte do filho do senador Assir Gurgax um material explicativo sobre todo esse processo, onde eu pude me esclarecer. Confesso que tenho inúmeras dúvidas sobre a correção dessa decisão que foi tomada, mas eu quero mais do que discutir a pena, dar o meu testemunho da pessoa séria, correta, com quem eu convivi aqui durante 8 anos, que é o senador Assir Gurgax. São muito contraditórias as razões que promoveram essa condenação e Vossa Excelência foi muito bem na sua explicação dos fatos. E eu quero me associar ao pedido de Vossa Excelência que o Supremo Tribunal Federal possa fazer uma reavaliação pelo conjunto dos seus membros. Não estou aqui também fazendo nenhuma crítica a quem quer que seja individualmente, mas a nós que conhecemos Assir Gurgax, resta um sentimento de incompreensão de algo com essa amplitude e com esse grau, não é, de, digamos assim, de dureza aplicado ao senador Assir Gurgax. Eu quero me solidarizar a ele, a sua família, e me associar a esse seu pedido de que o Supremo, o mais urgentemente possível, reavalie essa decisão. Muito obrigada, senador Humberto Costa. Senador Roberto Requião, do Paraná, da terra dos pais e da família de Assir, de onde ele nasceu. Falar sobre o Assir no plenário do Senado é desnecessário. Todos nós o conhecemos. É, sem nenhuma dúvida, um senador, um homem, um cidadão extremamente correto. Esse processo é uma coisa antiga e, a meu ver, uma sucessão de erros e desentendimentos. O Assir avalizou um empréstimo numa empresa familiar para a aquisição de ônibus novos para a empresa da sua família. Os ônibus no Brasil, eles são construídos a partir de uma encomenda. A construção do ônibus é uma espécie de uma carpintaria de alumínio. Você compra o motor, a caixa de câmbio, o chassi, e uma empresa monta aquela estrutura toda a partir disso. O Assir, o grupo do empréstimo do qual o Assir era avalista, simplesmente resolveu estabelecer uma economia no processo. Qual foi a economia? Eles utilizaram o recurso para fazer ônibus novos, mas aproveitaram chassis de ônibus já usados. Porque o chassi não tem um desgaste como tem as peças móveis, os rolamentos e tudo mais. Os ônibus foram feitos, estão sendo usados, foram entregues e o empréstimo foi pago. Ora, de repente, resolvem que o fato de ter usado não um chassi novo, mas um chassi reaproveitado, consistiria num crime contra o sistema financeiro nacional que viabilizava um empréstimo a juros baixos, razoáveis, para estimular a indústria automobilística, indústria de ônibus automotiva nacional. Esse processo se arrastou, eu acredito que com alguns problemas na defesa, e o Assir é condenado. Condenado, e mesmo o senador se decreta a sua prisão e se leva a uma prisão pública. É uma loucura isso. Fica aqui o meu depoimento quanto ao comportamento do Assir. Ele é corretíssimo. É um sujeito muito sério. E eu não vejo crime algum em reconstruir um ônibus novo em cima de um chassi usado. O chassi é uma parte sólida, ele não tem o desgaste de uma peça. Não seria razoável, inclusive, no caso deles,
utilizar um chassi novo para reconstruir um ônibus novo. Então, o crime do Assis não existe. É mais essa briga institucional do Supremo Tribunal querer se superpor ao Senado. Todo político é um pilantra. Com toda a sinceridade, pilantragem foi a prisão do Assis. Muito bem, muito obrigada, senador Roberto Requião. E o senhor fez uma explicação maravilhosa com relação à montagem do ônibus. É o que acontece sempre. Mas, ainda além dessa sua explicação, que de fato aconteceu isso, de 94 ônibus, ele ter feito isso com 7, quando o Banco da Amazônia, em 2007, reclamou, ele foi lá e trocou por novo 0. Então, já não, a questão não é essa mais. Ele corrigiu, a empresa corrigiu o que eles achavam que era um defeito e que, na verdade, não era. Você tem razão. Então, nem isso aconteceu. Tanto que depois a carta veio da auditoria dizendo que, de fato, eles estavam quites porque tinham substituído o erro. Senador Jorge Viana, do Acre, por favor, quer fazer uma parte. Eu quero só cumprimentar Vossa Excelência, senadora Cátia Abreu, cumprimentar o senador Humberto e também ouvir atentamente o senador Requião. Eu fico preocupado, eu fico entendendo que vivemos talvez um dos piores momentos da vida nacional, senadora Cátia Abreu, porque os fatos já não se sobrepõem às versões. São as versões que se sobrepõem aos fatos. E é isso que envolve esse caso do senador Assis. Espalha-se no Brasil que está se discutindo apenas se prende ou não um senador. Não se vai a fundo para ver qual é a causa desse processo. Tem algo mais por trás disso tudo? Tem uma injustiça sendo cometida? O que nós estamos tratando aqui é de justiça e de injustiça. O senador Assis, uma pessoa que já foi dita aqui pelo senador Requião, pelo Humberto, por todos nós e por Vossa Excelência, uma pessoa correta, um senador dedicado. Ele é um empresário de Rondônia, e nem pelo fato de ser empresário, nem pelo fato de ser senador, ele está imune a uma sentença judicial. Mas quando ela vem acompanhada de tantos erros e equívocos, Vossa Excelência tem toda a razão de trazer para a tribuna do Senado esse episódio. Eu quero lembrar um outro. O senador de saudosa memória, Luiz Henrique da Silveira, um grande amigo, um ex-governador de Santa Catarina, ex-prefeito, um parlamentar constituinte, uma pessoa absolutamente honrada. Por conta de um erro, tem uma ação do Ministério Público Federal contra ele, foi parar numa denúncia no Supremo. E ele foi chocado vendo no Jornal Nacional uma denúncia fake, falsa contra ele. Então, é muito perigoso esse momento que nós estamos vivendo, onde a destruição de pessoas é feita por conta de versões. E os fatos são deixados à margem. Eu acho que também há um equívoco por parte do Supremo. Esse processo precisava ter um tratamento não acima nem abaixo da lei, mas dentro da legalidade. E se o tratamento for dado dentro da legalidade, essa barbaridade com o senador Assis não estaria ocorrendo. Então, cumprimento Vossa Excelência e me somo ao senador Requião, ao senador Humberto, aos colegas que estamos aqui com a única preocupação, com o processo legal brasileiro. A lei brasileira tem que ser respeitada, ela vale para todos, não tem ninguém abaixo da lei, não tem ninguém acima da lei. E esses tempos terríveis de enfrentamento, de destruição moral de todos contra todos, levam a situações como essa, que são lamentáveis. Acontece com ele hoje, pode acontecer com quem está nos assistindo e nos ouvindo amanhã. Obrigado, senador. Obrigado, senador Jorge Viana. E aproveito para lembrar que Vossa Excelência, assim como eu, também fomos investigados quase 2 longos anos, não encontraram nenhuma prova, mas fica sempre aquela espada na cabeça de todos nós, das nossas famílias. Graças a Deus, o Supremo arquivou os nossos processos, não só o meu e o seu, mas de vários outros colegas aqui, fazendo justiça àqueles que mereciam justiça. Então, nessa fé, esperando que os ministros do Supremo Tribunal Federal possam agir com sabedoria, com senso de justiça acima de tudo. Não só no caso do nosso senador Assir Gurgás, que quando houve todas essas questões, ele nem senador sequer era. E agora, depois do seu mandato de Senado, é que as coisas vierem a se agravar. Como eu tenho certeza que somos humanos, graças a Deus,
e, portanto, passíveis de erros, de equívocos, de informações, de excesso de trabalho, excesso de processos, que poderia ser revisado a pena do nosso senador Assir, que o plenário do Supremo, junto com o próprio relator Alexandre Moraes, que é um dos mais novos que tem no Supremo, que o fato de rever, o fato de, às vezes, encontrar algum equívoco, isso não diminui ninguém, muito ao contrário, traz muito mais grandeza. E eu tenho certeza que é unanimidade praticamente nessa casa, infelizmente hoje aqui está vazio, mas se essa casa estivesse cheia, todo mundo ia querer falar em favor do Assir e, infelizmente, não estão aqui porque todos têm a mesma impressão, todos têm o mesmo bem-querer e a mesma opinião sobre ele. Ah, mas ele tem 1000 processos contra ele. Não tem, 0. Ele não é investigado por nada. Ele não tem uma acusação sequer durante toda a sua carreira. Agora, como avalista, está preso na papuda. Senadora Gleisi Hoffmann pede uma parte. Obrigada, senadora Kátia. Eu também aqui, como senador Requião, quero dizer que conheço a família do senador Assir Gurgás, conheço seu pai, sua mãe, seus irmãos, moram lá em Cascavel, no Paraná. E dizer, sobretudo, que, independente do motivo que foi feito o processo, e o senador Requião já falou sobre isso, a forma como se deu a prisão, a forma da condução do processo está absolutamente errada. Se um processo de tantos anos deixa-se para fazer a condenação e a prisão depois de todo esse tempo, sendo que é réu primário, não oferece perigo nenhum à sociedade, está cumprindo um mandato e disputava uma eleição. Isso é muito, muito ruim para o Estado Democrático de Direito. E o Senado da República não é ouvido, não se manifesta. Essa casa viu isso acontecer e não se manifestou institucionalmente. Eu queria deixar isso aqui registrado, porque, de fato, depõe contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, contra os direitos de um cidadão e de um senador da República. Então, tem a minha solidariedade, o senador Assir Gurgás, e eu espero que isso logo se resolva e ele possa estar de novo aqui no Senado da República. Muito obrigada. A própria senadora Gleisi Hoffmann ficou nas principais mídias do país durante 4 anos sendo execrada moralmente, ela, seu esposo, a sua família toda em sofrimento, e o ano passado o Supremo então finalmente deu o ganho de causa e inocentou a senadora Gleisi Hoffmann e também o seu marido Paulo Bernardo. Então, às vezes, o que a gente vê na TV, é claro que a imprensa é para nos informar, a imprensa tem essa função importante na sociedade brasileira democrática, mas as pessoas não podem ser colocadas como eles foram colocados, como nós todos fomos colocados, como Assir Gurgás e toda a sua família. Nós não chegamos, graças a Deus, ninguém aqui, a ficar preso, mas hoje esse homem está preso na papuda, um réu primário, que com a pena mínima já teria sido vencido a pena dele, e capricharam na pena máxima para, parece que, ter o prazer de prendê-lo. Eu fico muito triste com essa animosidade entre os poderes e eu fico preocupada com as pessoas anônimas também, que nem chegam até o Supremo, mas em outros fóruns por Brasil afora e que também têm as suas decisões esdrúxulas, as decisões que ofendem a sua inocência, e nós temos que cada vez mais valorizar o judiciário, acreditar no judiciário e o judiciário, por sua vez, se atentar cada vez mais para os detalhes, para os processos, para os seres humanos. Então eu quero agradecer a todos os colegas pelos apartes, pela solidariedade ao senador Assir, e agradecer, senhor presidente, pela tolerância do tempo. Muito obrigada.